Olá pessoal, muito bom dia. Hoje dia 31 de agosto de 2015, começa mais uma abertura de mercado. Hoje ao meu lado aqui, Aliaquim Pereira de Sá. Kim, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Uma excelente semana para todos nós aí no mercado. Beleza, bom pessoal, a gente teve aqui na quarta e na quinta e até na abertura de sexta-feira falando um pouco sobre a recuperação do mercado, não só do mercado brasileiro, mas do mercado mundial. Na sexta-feira, apesar de ter aberto embaixo o mercado, ele chegou a ficar positivo, mas acabou cedendo e caindo um pouquinho, né? E 1,18, mas mesmo assim foi uma semana bem positiva, uma alta de 3,14% no Ibovespa, depois de uma queda acumulada em 3 semanas de mais de 10%, ou seja, a gente teve então um tanto de recuperação na semana passada, e é uma recuperação ainda muito pequena, mas num ponto onde a gente tinha um suporte muito forte no Ibovespa, perfeito? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, inclusive esse gráfico do Ibovespa, para vocês verem aí que é realmente um ponto de suporte. Bom, hoje a gente tem aí queda no mundo inteiro, essa queda já foi bem mais acentuada, ela está ficando um pouco mais leve. Os Estados Unidos já caiu quase 1,5% no meio da noite, agora está caindo, pelo menos estava caindo até agora há pouco, 0,7%. A Europa está quase zerando as perdas, a Ásia fechou aí no negativo, mas principalmente puxada aí por muitas incertezas no que diz respeito à economia chinesa, né? Mais uma vez, nada tem a ver com a bolsa chinesa, né? A bolsa chinesa é uma bolsa muito nacional lá da China, quem investe lá são os investidores pessoa física, fez um gráfico de bolha, então ela subir 5% ou ela cair 5% para o resto do mundo não vai mudar muita coisa, né? O que tem realmente que a gente dá muita atenção é a economia chinesa. Pois bem, vamos dar uma olhada aqui, primeiro na abertura, né? Na nossa abertura, se puder colocar aí no... Isso. Então, o nosso mercado amanhece caindo um pouco mais de 1%, o índice futuro amanhece caindo um pouco mais de 1%. Compensação, o dólar amanhece com uma alta, ou com um gapzinho de alta, ou pelo menos tinha isso há 3 minutos atrás, né, Aliaquim? Como a coisa muda com muita rapidez. Ixi, não está carregando aqui meu gráfico. Eu também parou no dólar aqui. Agora voltou. Voltou? 3,661,5. Vamos ver se volta aqui o meu também. Lembrando mas ainda que com alta, né? Ainda com alta, ainda. Então, beleza. Bom, se puder mostrar então o gráfico do Aliaquim aqui, porque o meu tá capengando aqui. Deixa eu ver só que rede que eu tô aqui. Essa aqui? Bom, como o André tá falando aí, pessoal, dá uma olhada só no tamanho do gap. Aqui eu já tô com um novo código, tá? Lembrando que hoje tem o vencimento do dólar, né? Então eu já tô usando a série V de Vitória aqui, para acompanhar a cotação do dólar, que teve uma abertura bem bonita e depois da abertura continuou puxando e está agora aí cotando na máxima do dia, cerca de 40 pontos afastado do fechamento. Boa, meu gráfico já está funcionando aqui. Eu queria mostrar um pouco aqui o Ibov no semanal, pessoal. A gente tem aí no semanal, então, a gente falou bastante desses 3 fundos aqui que tinha no Ibovespa e ele acabou encontrando suporte aqui exatamente nessa região. Eu fiz um estudo, Aliaquim, do Ibovespa. Deixa eu ver se eu acho esse estudo aqui. Bom, aqui pronto, Ibov semanal, abri. Esse é um ponto importante de suporte, a gente falou disso algumas vezes, né? Deixa eu fechar aqui, pronto. Primeiro porque você tem 3 fundos aí consecutivos no gráfico semanal, onde ele acabou encontrando suporte e voltando a subir após isso. Você tem também uma coisa que eu observei desde 2010, quando a gente começou a subir, todas essas quedas tiveram entre a máxima do corpo real e a mínima do corpo real, entre 20% e 22%, ou seja, é a 7ª queda seguida que tem aí mais ou menos esse tamanho, né? Em média 20%, 22%. E depois disso você teve uma alta bem forte no mercado, não sem antes testar o fundo, né? E também você tem a retração aí de Fibonacci 100%, muito próximo do que foi a mínima aqui de segunda-feira, né? Eu diria aí que a menos de 1% do que foi a mínima na segunda-feira. É normal que o mercado ganhe força nesses momentos, tá? Mas também é normal que haja teste de fundo, né? Então, no gráfico diário do Ibovespa,
quando a gente esquece um pouco aí do gráfico semanal e fica muito mais focado no gráfico diário, a gente percebe que esse gráfico diário se recuperou, mas já chega aqui no primeiro ponto de resistência, que é a média móvel, né? Então, antes de falar de reversão, antes de falar de qualquer coisa, a gente tem que pensar que todo fundo recebe um teste e é normal, natural que o Ibovespa volte aqui para testar esse fundo que ele fez na segunda-feira, perfeito? Não necessariamente ele vai cair aqui desse ponto. E esse aqui é o primeiro ponto que a gente tem que dar muita atenção, porque no gráfico de 60 minutos o preço está perto da média móvel de 72. Então, voltando aqui para o intraday, tá? É muito importante dar atenção para essa região, porque se ele voltar a subir a partir daqui, você pode ter uma alta maior no gráfico do Ibovespa antes dessa correção para testar o fundo no diário, tá? Então vamos ficar atento aí a partir de hoje. Ainda não tem nenhum sinal de reversão, ainda é a tendência de baixa. A maioria dos ativos tem a condição de ter deixado aí na sexta-feira um candle bonito aí para venda, né? Então, por exemplo, no estudo de domingo eu falei bastante aí da possibilidade de venda, por exemplo, em BBDC4, em BBSE, se cruzar aqui essa região de 28,86, de Cielo também, se cruzar aqui 38,48, de CEMIG, se cruzar aqui essa região de 7,75, por incrível que pareça, essa não ganhou corpo, né? não subiu, o setor está meio que pesado esses últimos dias, então CEMIG não chegou a subir nem no meio da alta lá da semana passada. Vou insistir também em JBSS abaixo de 13,79, SUSB 5, mesma coisa, no rompimento de 16,43, justamente por conta desse conjunto de candle aqui, que é exatamente o BB abandonado de baixa, que é um dos sinais mais contundentes da análise técnica. Então, enquanto esse topo não for rompido, continuo pensando em venda do papel. Magazine Luiza, a gente tinha dado venda semana passada, depois a gente cancelou todas as vendas por conta da alta volatilidade, então era para pegar o rompimento aqui dos 2,79, perfeito, não deu para vender, a gente vende agora neste rompimento aqui. CSNA é outra também que subiu 20% semana passada, na quarta e na quinta. Se cair abaixo de 3,29, a gente vai pensar de novo em venda com ela. CETIP, que é um ativo que, na minha opinião, tem total condição de fazer onda 3 para baixo, no rompimento de 31,79, tem venda. BRSR6 é o ativo que eu mais quero operar essa semana, né? A gente brinca que tem a operação que você prefere ficar sem os dentes do que deixar de fazê-la, né? Sem os dentes da frente, não é qualquer dente. E essa aqui é uma da que eu prefiro ficar sem os dentes da frente do que deixar de fazer essa operação. E a única coisa que eu encontrei para compra foi exatamente BIF3, no rompimento aqui de 11,70. Eu vejo aí com ela uma boa possibilidade. O alvo é 14,11, stop abaixo de 10,90. Perfeito? Então, aliás, o que acontece hoje é de você ter um mercado, por mais que tenha passado por uma correção na semana anterior, ainda não tem aí nenhuma, ou pelo menos os ativos que compõem o Ibovespa não tem nenhuma, como é que fala a palavra? Está faltando a palavra. Quer dizer, ainda não tem nada que indique nesses ativos uma reversão de tendência, né? Então, se o mercado subir essa semana, mesmo que chegue na média de 72, que suba mais 2.000 pontos, ainda vai ser só uma correção e a gente tem que, se for esse o caso, ficar de fora de compra, porque não se opera repique, né? Quem gosta de repique, quem vive de repique é a escola de samba, trader vira de tendência. Mas em compensação, se o mercado voltar para testar o fundo, a gente precisa participar, então muito provavelmente essa semana a gente vai abrir umas vendas, certo? Perfeito. Eu diria que tem uma série de ativos que não atendem as premissas para compra, né? Quase tudo. Tem um monte, né? Enfim, mas a gente tem que respeitar o mercado. O mercado às vezes te dá trade de compra, te dá trade de venda e às vezes ele te manda ir pescar, né? Eu aprendi muito a respeitar isso. Eu acho que a consolidação, muita gente chama de lateralização, né? Ela nada mais é do que um grande teste de disciplina dos traders, né? Olha só, sexta-feira, aliás, você não estava aqui, né? Você estava viajando. O mercado abriu, rompeu o fundo, aí você fala, bom, então agora na hora que voltar eu vou fazer uma venda. De repente ele esticou para cima, rompeu o topo. E aí ficou lateralizado e você precisa ver a quantidade de gente que me chamou no YouTube, no Facebook, falando, pô,
Eu tentei comprar, fui estopado, tentei vender, fui estopado, devolvi o dinheiro que ganhei a semana inteira com esses 6 rompimentos falsos que fez o índice. E a gente lá, concentrado em não em encontrar uma boa operação, porque tem gente que me pergunta, e André, vamos vender o quê? Ou André, vamos comprar o quê? Né? Cara, não é eu que acho um trade, né? É o mercado que acha a minha estratégia. Então eu fiquei até 3 horas da tarde ali aqui esperando um rompimento de um diabo do triângulo que tinha lá, que eu sabia que enquanto aquilo não fosse rompido não dava uma boa operação. E aí a gente foi bem pago, né? Porque às 3 horas da tarde o triângulo foi rompido, a gente acertou 2 boas operações de venda, um em BBAS. BBAS eu vendi 11h30 da manhã. Ela teve perto do stop umas 2 vezes, voltou, caiu, ficou abaixo do preço, voltou, subiu, voltou, subiu, voltou, subiu, até que caiu e não foi no alvo. O alvo era de R$1, né? Mas eu também tenho os alvos lá mas ela deu uns 60 centavos pelo menos. Mesma coisa aconteceu com o índice, não chegou no alvo, que o alvo era de 1.000 pontos para baixo, mas acabou caindo 500, o que foi o suficiente para a gente ser bem pago para ficar ali num dia que teve principalmente que ter paciência. Então, se o ativo não obedecer a tua estratégia, desiste do ativo, né? Se o mercado não obedecer a tua estratégia, desiste do mercado enquanto ele estiver lateralizado, enquanto ele estiver sem tendência. Né? Não vale a pena a gente se estressar para fazer operações contra a tendência e operações enquanto o mercado está em consolidação. Pois bem, vamos começar a analisar os pedidos aí que o pessoal está fazendo. Eu vou pedir para você dar uma olhada em Petrobras. O FPJ está pedindo para dar uma olhada em Petrobras. Vamos lá, vamos começar por Petri 4 aqui. Bom, eu acho que o mercado de modo geral está em cima de um suporte importantíssimo, como você bem mencionou, e alguns ativos brigando também para sentir esse suporte. E, na minha opinião, o suporte principal que a gente tem aqui na Petrobras nesse momento é a faixa dos R$8. Até vou traçar uma linha aqui para vocês aqui, pessoal, onde a gente percebe facilmente, né, olhando pelo diário, que os fundos mais recentes que a gente tem está próximo a esse nível, ali na faixa de 8,04, 8,10, 8,20. E se eu subir a periodicidade para o gráfico semanal, a gente também vai ver que ela tem esse toque aí nessa faixa de preço e para trás você não tem nada abaixo desse nível, ou seja, Petro abaixo dos 8 pode vir para uma queda bem mais acentuada. O que ela está fazendo agora? Ela está cotando acima desse nível com um movimento de correção. Ela fez um novo fundo abaixo dos R$8 em R$ 7,53 e de lá para cá está passando por um ciclo de correção. Então isso aqui pode ser uma oportunidade para daqui a pouco a gente achar uma outra venda na média móvel e também, principalmente para quem gosta das compras de risco, que é um modelo que eu particularmente não uso e tenho certeza que o André também não usa, que é comprar novo fundo, tentar observar enquanto ela se mantém acima dos 8, esse horizonte de repique. Vamos torcer que esse repique seja um pouco maior para dar a possibilidade de gerenciar melhor o risco, tanto para quem vem comprado na contratendência, como para quem está cercando uma nova venda. Beleza. O seller está pedindo para dar uma olhada em Cielo. É uma das que eu separei para venda, né? Simplesmente porque eu vejo com ela aí uma possibilidade de onda 3. Aliás, quem tem ainda uma linha de tendência passando na Cielo que pode segurar o preço, mas de qualquer forma aí, abaixo de 38,48, que é a mínima aí no meio, a mínima desse queno preto aí, na verdade, a mínima desse corpo real, sobe um pouco mais aí, o corpo real preto aí acho que de terça-feira, né? Perfeito. Perdeu esse fundo aí, eu vou pensar em venda em Cielo. Não sei se é essa a tua visão aí para ela. Mesma coisa também, André. Eu acho que ela já até trabalha num canal descendente aqui no diário. E está respeitando as médias. As médias ganharam bastante inclinação. O difusor aqui que você utiliza, eu utilizo, totalmente inclinado para baixo, que dá para a gente aqui um apoio para pensar numa queda maior. E realmente ela abaixo desses níveis também, concordo plenamente aqui olhando pelo 60 e pelo diário. É queda. Até inclusive ela não tem um suporte tão relevante por perto no diário, né? Um fundo fortíssimo ela não tem, tocado várias vezes. Então muito bonita, é uma questão de gerenciar risco e torcer para ela fechar abaixo desses níveis da sua venda aí. Engraçado, né? O Aliakin, porque ativos que até 3 semanas atrás estavam fortes e que a gente estava falando em alta, eu vou dar alguns exemplos aqui. Cielo, RADL, Smiles, eram ativos aí que até 2, 3 semanas a gente olhava para eles e só enxergava compra, né?
esses ativos se seguraram durante boa queda do mercado brasileiro. O mercado não vem caindo desde ontem, né? Fazem 3 meses que ele está caindo. É agora que começa o mimimi de que o mercado vai a 30 mil pontos e tudo mais. Mas é sempre assim. Na hora mais difícil, que é quando o movimento tem início, ninguém está falando aí que vai bombar ou que vai cair e tudo mais, né? Tá todo mundo com medo, sem saber o que fazer. É nessa hora que a gente precisa iniciar as operações. Quando começa a mimimi de que vai ter circuit break, que vai cair até 10 mil pontos e tal, é porque provavelmente já está caindo a 20%, 30%, que é o que acontece hoje, né? Mas essas ações, mesmo num período acentuado de queda, se mantiveram bem fortes, né? E acabaram perdendo força há 2 semanas, né? Que eles vêm caindo, que é essas ações de beta mais baixo, que tem uma volatilidade menor do que outras ações do Ibovespa, mas elas mesmo assim nas 2 últimas semanas perderam força. E aí começa aquela coisa, né? Corrige para baixo das médias. Quando sobe, né, o analista já começa a olhar e procurar início de movimento, né? Início de movimento agora já não é mais de alta, né? Como elas vieram para baixo da média de 72, já é buscando o movimento de se bater na média e não conseguir ultrapassar, a gente pegar o início de movimento da queda. Você está aí com um gráfico de Smiles, se você quiser mostrar o que acontece aí, por exemplo, com Smiles e o que a gente espera, por exemplo. Exatamente. Além disso, né, nesse caso em específico, ela deixou um topo duplo lá, né? Então, depois de um topo duplo vem essa queda toda que você bem mencionou, e com o preço abaixo das médias, as médias passam a ser uma referência já como resistência, uma região, estatisticamente falando, interessante para monitorar a retomada do movimento que agora passa a ser primário de baixa, ou seja, todo movimento para cima aqui é um respiro para gerenciar risco e pegar a retomada da queda aqui. Nesse caso, o suporte mais perto dela está nos 46,40, que é o fundo recente que ela formou. Perdendo esse nível aqui, André, vem para outro movimento de ponto pivô, provavelmente. Beleza, o Bicudo pediu para olhar e eu quero analisar aqui EcoRodovias. Você sabe que a minha esposa já trabalhou nessa empresa, né, Liak? Ela trabalhou fazendo lá numa das rodovias que ela administra, que é Anchieta Imigrantes. Tem uma linha de tendência bem definida aqui nesse ponto, né? EcoRodovias, se puder colocar no gráfico aqui. Essa linha é importante, né? Vem aqui desde que ela estava nos R$14, quer dizer, já dura 50%, né? Ou seja, como cada vez que ela corrige, aliás, cada vez que ela corrige, ela deixa aqui um padrão de candle interessante, né? Deixa eu vir para o gráfico semanal e colocar no diário de novo, que ficou todo distorcido. Aqui, o que a gente chama de mulher grávida de alta, né? Que é um nome feio danado, mas de qualquer forma é isso aqui que tem, né? Muita gente pode falar, mas não é tão bonito, porque esse candle aqui, esse segundo candle da mulher grávida de alta costuma ser mais aqui no meio, né? Mas isso é coisa de analista, né? O operador que quer ganhar dinheiro não está ligando muito para isso. Depois você tem um fundo aqui formado por um martelo, né? O mercado depois veio aí para uma correção bem forte depois desse fundo. E aqui você teve o que a gente chama de engolfo de alta, né? Então um candle pequenininho e depois um candle grande engolfando por completo o candle anterior, ou engolfando pelo menos o corpo real do candle anterior, também uma correção. Mas o engraçado, né, é que quando todo mundo vê esses candles aqui, um engolfo de alta, um martelo ou mulher grávida, muita gente fala em reversão de tendência. Quando em 95% dos casos, né, esse tipo de candle, quando aparece, mostra só e somente só uma correção da tendência em andamento, né? Então, foi o que aconteceu nesse primeiro caso, foi o que aconteceu nesse segundo caso, e como estudar gráfico é como estudar a história, né? A gente olha para o passado, vê erros e acertos, dessa vez a gente vai imaginar a mesma coisa, ou seja, que essa correção é só uma correção e que a hora que ele virar para baixo a gente vai ter na EcoRodovias, Bicudo, uma outra oportunidade de venda, perfeito? Se ela conseguir subir um pouco mais, esse aqui, ó, é o ponto aí máximo aonde a gente vai acreditar que, quer dizer, qualquer subida dela até essa região de 7,60, né, 7,55, 7,60, ainda é só uma correção. A gente só vai começar a pensar em reversão de tendência se essa linha de tendência aqui for rompida, tá? Então ainda não tem compra na EcoRodovias e aí, dependendo de como é que for essa semana, pode até criar um pivô de baixa nos 60 minutos para a gente pensar numa venda. Depois o Opus pediu aí CROT 3, né?
eu sugeri uma venda em CROT 3 ainda na semana anterior a essa que se passou, aqui no rompimento de 9,51. Ela acabou que, mesmo com a alta do mercado, não conseguiu subir. E eu acredito, aliás, que ela perdendo esse fundo aqui, ó, que é 8,38, pode dar outra boa venda. Não está no estudo de domingo, mas poderia estar. Eu não sei nem por que não entrou, né? Porque está muito bonita. Se romper esse fundo, top acima de 9,33 e dá para fazer uma venda no rompimento de R$ 8,38. E o Carvalho pediu para dar uma olhada em Eternit. Faz tempo que eu não olho esse ativo, né? Mas está lá, caminhando para igual boa parte do mercado, né? Para os centavos, né? Infelizmente, essa empresa aí que sofre bastante de tempos em tempos, vem a questão do amianto aí e faz o ativo cair, enfim. Não tem muito o que fazer, já está barata demais para pensar numa venda, esticada demais para pensar numa venda e compra também nem pensar, perfeito? Vamos lá, o Storelli está querendo que você fale de BBDC, que é outra aí que eu separei para venda ali aqui na semana. Se perder a mínima de sexta-feira, na verdade, já vou pensar na venda. Bom, para mim, na minha opinião, aqui ela está perfeita também, preço com topos e fundos descendentes, abaixo das médias móveis, as médias com bastante inclinação. Ela respeita um padrão que é tocar na média móvel roxa aqui, deixa um conjunto de candles que a gente chama de ponto de retorno, e logo depois disso começa a acelerar no intraday e volta para tentar testar e romper o fundo nesse caso. Então aqui de novo ela está tentando repetir, já ofereceu na sexta-feira o ponto de retorno, acho que está linda. 15 minutos, 60 minutos se alinhando para baixo de novo, vai vender também com alvo no fundo anterior no mínimo, em 21,75. E se romper 21,75, acho que é só alegria. Cada enxadada, uma minhoca, André. Deixa eu ver mais um aqui. Itube 4, a Karina está querendo dar uma olhada em Itube 4, já vamos falar dela também, muito parecida, né? Itube 4, vamos lá. Muito parecida com o Bradesco, um comportamento bem simétrico abaixo das médias móveis. Desce, corrige, vem na média, depois desce de novo, corrige, está na média. Está agora formando também já o ponto de retorno, ou seja, máximas e mínimas menores aqui em relação ao pregão de quinta-feira. Vamos ver se hoje ela confirma o sinal de venda no 15, nos 60 minutos. E para isso, é gerenciar as oportunidades aqui, por enquanto, na venda. Alvo, fundo anterior, 24,72. E se romper isso aqui também, muito bonita, ganha espaço para bem mais queda. Lembrando só que esse setor, eu acho que assim, qualquer respiro do mercado, ele é mais sensível a isso. Acho que o mercado se empolga um pouco mais. Então, sempre que for possível fazer uma realização parcial, eu acho extremamente interessante quando se está numa venda num setor como esse, André. É engraçado o pessoal comentando aqui que até eu estou pessimista e tudo mais. Na verdade, pessoal, meu pai que falava isso quando eu era criança, que ele nunca tinha conhecido um pessimista rico, né? E a única coisa que eu não sou é pessimista, eu sou sempre otimista. E o que me faz ficar sempre otimista é acreditar na tendência, tá ok? Então, por que eu acho que vai cair? Porque eu sei prever futuro, não tem nada disso, né? Eu acho que vai cair porque a tendência é de baixa, né? Não tem nada mais simplista que isso e não tem nada mais otimista que isso. Vamos todos seguir a tendência, né? Aliás, Forrest Gump seguiria a tendência, porque é muito mais fácil do que ficar procurando alvo em 30 mil, alvo em 60 mil, né? Agora, eu aprendi ao longo do tempo que o que o analista tem que saber fazer é admitir que está errado e mudar de direção, ok? Então eu estou otimista achando que o mercado vai seguir tendência de baixo, que eu vou ganhar dinheiro com a venda. Mas se daqui a pouco o mercado cair, ou mesmo se subir a partir daí e fizer um fundo mais alto que o anterior, eu vou querer ser o primeiro a falar, opa, a tendência mudou, agora não vai cair mais, eu vou comprar, né? Por quê? Porque, cara, eu tô me lixando se eu vou acertar para onde vai o Bovespa, tá certo? O que eu tô preocupado é o que eu vou fazer se o Bovespa cair, como é que eu vou ganhar dinheiro se o Bovespa cair, ou se o Bovespa for subir, como é que eu vou ganhar dinheiro se o Bovespa subir. Me responda uma coisa, vocês que estão aí, vocês ganham dinheiro quando vocês acertam para onde vai o Bovespa ou vocês ganham dinheiro quando vocês fazem uma operação e o mercado vai para o lado que você escolheu? É claro que é quando você faz a operação, tá certo? Então, de certa forma, não tem pessimismo nenhum, porque para mim tanto faz para onde o mercado vai, eu só quero que ele se mexa. E se ele se mexer seguindo a tendência, vai ser sempre muito melhor, porque a gente vai estar sempre seguindo a tendência, que é o que o analista realmente nasce para fazer, tá? Não é para descobrir para onde vai o preço, e sim para fazer as operações, gerenciar risco
e torcer. Só o que resta, tá? Depois que a gente gerenciou o risco, depois a gente sabe onde que são os pontos da operação, onde vai sair se der errado, onde vai sair se der certo, aonde vai vender, aonde vai comprar, a partir daí, senta, coloca teus stops e aí é com o mercado. Fica só torcendo para que ele vá para o lado que você fez a aposta, perfeito? Vamos lá, o CCD e também o Just pede aí GGBR4, você pode mostrar um pouco dessa aí? GGBR4, vamos lá. Também vem sofrendo bastante, um gráfico bastante simétrico, como a gente pode ver aqui na minha tela. Preço abaixo da média móvel rápida, o que demonstra, nesse caso, bastante pressão vendedora, né? O vendedor ganhando força sempre. E o comprador, quando aparece, é só para dar um respiro e tocar nessa média rápida para depois voltar a cair. E aí, a análise técnica nos permite fazer isso, né? Olhar para o passado e entender um determinado comportamento que funcione e, em cima desse comportamento, gerenciar a oportunidade. Como a tendência é de baixa, a oportunidade é de rastrear a venda. Como ela, quando toca na média móvel roxa, volta a cair, a oportunidade é de gerenciar a venda, porque está aqui também tocando nessa média. Então, a partir de agora, qualquer sinal de venda no 60, no gráfico de 15, ou apenas um ponto de retorno para quem tem um perfil ainda mais agressivo, já é uma oportunidade para acreditar no teste fundo dos R$ 4,44. Qualquer mudança de comportamento aqui ainda precisa de bastante tempo, onde ela passaria por uma longa correção e depois disso voltaria para testar fundo. Antes disso, é repique e oportunidade para vender, André. Perfeito. Eu queria que você desse uma olhada também em RADL3. RADL3. Bom, na minha opinião, ela saiu de uma consolidação, de um padrão retangular aqui que não durou muito tempo, mas é um retângulo. E esse retângulo que tinha suporte aqui na faixa dos R$ 39,83, agora pode estar virando uma resistência para ela. Se ela ganhar essa resistência, entra de novo dentro dessa lateralização e pode ficar cotando entre os 39 e os 44. Abaixo dos 39, eu penso em venda nela, com alvo para tentar romper 36,60 e depois o suporte em 35,30. Boa. Vou falar um pouco aqui de... Você falou de RADL, né? O Daniel, aliás, um monte de gente pedindo BBAS. Eu marquei aqui o Daniel, mas sintam-se respondidos aí, tá? Bom, Banco do Brasil tem o mesmo sintoma aí de todos os bancos, né? Aliás, deixa eu ver se está marcado nossa venda aí da sexta-feira nela. Tá sim. Olha o que eu falei, ó. A gente vendeu... Não, será que ela pagou dividendo hoje? Ah, não, a gente vendeu aqui, ó. A gente vendeu aqui, deixa eu tirar essa linha aqui para vocês entenderem melhor, né? A gente vendeu ela a 19,05, ela foi lá para baixo, subiu, desceu, voltou no ponto que a gente vendeu e foi caminhando até chegar no final do dia aqui, quando ela veio aqui nessa região de 18,50, que aí deu 50%, acabou subindo nos minutos finais de pregão, né? Mas o alvo era R$18, quer dizer, não chegou no alvo, mas para aquela consolidação toda que a gente vendeu, né, o INV15 foi muito bom, né? Aliás, o trade só andou a partir do momento que a gente observou, vamos lá, esse triângulo aqui, né, aliás, aqui na sexta-feira. Então, quando rompeu esse triângulo aqui, acabou dando uma boa operação, rompeu para cima, voltou, né, na média, e aí já não encontra mais suporte, sim resistência, e agora desceu que nem chumbo, né, caindo aí quase 2% do mercado. Lasqueira danada, né? Bom, o Wilson pede Fibre 3. Aliás, eu falei de BBAS? Acho que não, né? Eu comecei a olhar os 5 minutos dela e não falei de BBAS. Deixa eu falar aqui dela um pouquinho. Então é aquelas coisas, né? O elástico esticou para baixo, soltou, veio aqui, voltou nas médias. E aqui nesse ponto é muito provável que volte aqui para testar esse fundo aí, nessa região de R$ 17,10. Vamos ver se vamos ter esse rompimento desse ponto ou não. Mas, de qualquer forma, a aposta aqui, por enquanto, é na queda a partir da abertura de hoje, perfeito? E aí o Wilson pede Fibre 3. Tem um monte de gente perguntando se tem que olhar o dólar, se é o Ibovespa, enfim. Cara, se você vai operar Fibre 3, eu te dou a dica. Ao invés de olhar o dólar ou o Ibovespa, olhe Fibre 3, tá? Porque, cara, enfim, não faz sentido você ficar olhando o gráfico do dólar para operar Fibre 3, porque não necessariamente ela vai subir a mesma porcentagem que o dólar subir ou qualquer coisa desse tipo, tá ok?
Eu não gosto de Fibre 3 nesse momento, porque tem muita divergência entre o que o preço está fazendo e o que esse indicador aqui está fazendo, né, que é o difusor, né, ou seja, a gente tem aí divergências fortíssimas. Para comprar, você tem que esperar romper o topo, o stop aí vai ficar gigante, um stop de 12%. Então até acho que ela rompe o topo, mas eu não apostaria na compra nesse momento. Não tem na Fibre um bom gerenciamento de risco, perfeito? O Francisco pede Detex 3, Detex 3, Duratex. Também é outra que vem aí numa tendência de baixa fortíssima, tinha rompido a linha de tendência aqui bonita, né? Andou pra caramba e agora rompeu fundo e está caindo. Nem corrigiu tanto aí na semana passada, rompeu 5,54, vem mais queda para ela. Gráfico semanal perdeu aí a região que a gente brinca e chama de região do Deus me livre, que é esse fundo aqui anterior. Acaba que eu vejo a possibilidade dela buscar, se a tendência de baixa continua, o fundo de 2008, com alvo aqui em R$ 2,76. A gente já viu os em Minas? Acho que não, né? Hoje ainda não. Então o Luiz está pedindo aí para a gente dar uma olhada em Uzi Minas, que ele está aí apaixonado pela Uzi Minas, quer ver de qualquer jeito. Vamos lá se a gente fala dela. Bom, Uzi Minas vem caindo também, como acontece com o Gerdau, como acontece com o CSN. Sofrendo bastante, como acontece com o Vale, como acontece com o Petro, e essa já de longa data, né? Então está aqui agora R$ 2,97. Já na semana passada bastante gente me procurou já para achar ponto de compra, etc, etc, se eu acho que está barato, etc, etc. E como é um conceito que eu não utilizo, eu não consigo ver sinal algum aqui de compra até ela também testar fundo e montar um pivô, e para isso vai ser um longo processo de correção e depois de teste de fundo. Antes disso acontecer, a ideia é que ela vai repetir os padrões que ela vem montando aqui do lado esquerdo do gráfico. Então tocar na média móvel e voltar a cair, tocar na média móvel e voltar a cair. E é isso que ela está fazendo agora, né? Chegou muito perto da média rápida de 17 períodos, já voltou a cair no último pregão. Se hoje confirmar um pivô de venda no 15, daqui para frente nos 60 minutos, ou ao menos um ponto de retorno no diário para quem é mais agressivo, alvo em 265 e abaixo de 265, olha, eu tenho até receio assim em falar, porque os alvos são todos grandes, porque ela tem espaço livre para continuar caindo muito grande. E aí eu acho que se a condição da China, apesar de não ser fundamentalista, mas fica bem claro, continuar se agravando, eu não vejo muito horizonte no curto prazo aí também do lado fundamentalista para ela, André. Perfeito, perfeito. O pessoal está falando, André, você fala sempre do candle das 11 horas, mas nos últimos dias o mercado tem se definido a partir do meio-dia, né? Vamos separar as coisas, né? Primeiro que quando você está falando de definição, a gente está falando de candle do intraday, a gente está falando de day trade, né? Day trade a gente tem que operar a partir da abertura, principalmente na abertura tem muito amador operando. E o amador, ele ajuda muito as nossas operações de day trade, porque ele acaba criando distorção no gráfico e a gente, até no intuito de ajudar esse amador, né, que o cara quer vender de qualquer jeito, começa a empurrar o preço para baixo, se distancia muito das médias. A gente, se o cara quer vender de qualquer jeito, né, Aliac, vamos lá, vamos comprar e ajudar o cara, geralmente no primeiro ponto de retorno do dia. E o preço geralmente também volta até as médias, e aí o cara se desespera, chora, esperneia, a gente ganha algum dinheiro e tá tudo certo, né? E isso no day trade é fantástico, né? Agora, para o swing trade é que a partir das 11 é que vale a pena, justamente porque essa distorção que o day trader se aproveita do início do pregão, essa distorção criada pelo amador, é ruim para o swing trade, aonde você opera por vários dias, né? Então alguma distorção que é criada até as 11 é desfeita, porque o profissional chega e acaba, porque tem muito mais experiência e por vezes aí muito mais dinheiro que os amadores, acaba desfazendo essa distorção. Então é no swing trade que não vale a pena operar antes das 11, tá ok? Bom, semana passada foi uma semana diferente, uma semana de altíssima volatilidade, e justamente por isso que na segunda-feira eu já falei com vocês aqui sobre não operar swing trade na semana passada, perfeito? Porque mais importante do que tentar ganhar dinheiro com um determinado movimento é se preocupar muito mais do que com o que você pode perder com aquele determinado movimento, né? Então foi um movimento muito forte da semana passada e a gente achou por bem ficar de fora, perfeito? Mas, na minha opinião, aquela maluquice da semana passada passou, a gente pode ter mais gaps de alta ou de baixa, mas enfim,
o que aconteceu na semana passada, de ter um gap de 7% praticamente de abertura da semana, muito provavelmente não vai acontecer tão cedo. A gente espera, né? Hoje vai abrir caindo um pouquinho, mas 1%, 1,5%, 2% não vai mudar muita coisa, tá? E mais uma vez, é claro que a gente vai começar a pensar em fazer a operação a partir das 11, mas essas movimentações intraday não tem nada a ver com o que a gente fala aí das operações de swing trade, tá? Então, para day trade, é ótimo ter essa distorção, é ótimo ter esses gaps. Para swing trade é que não vale a pena tentar aproveitar isso, a gente só passa a tentar aproveitar isso a partir das 11. O Majo pediu para dar uma olhada em Pomo 4, eu vou olhar aqui, Pomo 4 e Randon, né? Marco Polo e Randon, quase duas que estão virando centaveira, né? Infelizmente são duas boas empresas que sofrem muito por desaquecimento de economia, né? Eu conheço essas duas empresas, inclusive, acho que, se não me engano, são de Caxias do Sul. São empresas até parceiras e tudo mais e estão sofrendo bastante. Pois bem, mesmo com a recuperação do mercado, a Pomo rompeu fundo na sexta-feira. Aliás, estou olhando o gráfico semanal, desculpa. Ela corrigiu um pouco a queda, exatamente, mas tinha rompido fundo na semana passada. Continua em tendência de baixa, passando por uma correção normal, aceitável, e muitas vezes até a gente deseja esse tipo de situação, mesmo estando vendido ou querendo vender, justamente porque senão fica muito esticado, não tem como gerenciar bem o risco, perfeito? Então, corrigindo a tendência de queda, é normal que volte para testar esse fundo aqui. Depois disso, a William pediu HGTX3, tá? Hering. A Hering está um pouco diferente do resto do mercado, né? Porque a Hering, por mais que talvez não tenha ainda rompido a linha de tendência, né? Tá bem pertinho dela, né? Ela já tem aqui, aliás, muito tempo que não faz um novo fundo, né? Tá tentando se segurar aqui. Então é começar a ficar atento, romper essa linha de tendência e pegar a primeira correção aí para a gente sentar o dedo numa compra com ela, tá? E se por acaso isso aqui, essa consolidação demorar um pouco mais, a gente, quem sabe, aí marca um ponto de fundo para colocar o stop e já pega a compra nesse rompimento de linha de tendência, tá? Então, Hering mudando de direção, é importante que a gente entenda isso. Você viu o difusor aí, André? Só te interrompendo. O difusor já cruzou para cima, né? Já falou, ó, acabou a queda, agora eu vou subir, o preço pode até cair, mas eu não estou nem mais aí para ele, né? Muito bom, dá umas dicas boas esse indicador, né? Vamos lá. Equatorial. Bom, Equatorial pode até subir, mas eu não penso mais em compra, até porque você não tem um bom gerenciamento de risco. O alvo está aqui em cima, o stop está aqui embaixo, o preço está no meio entre topo e fundo, tá? Agora, o difusor aqui também já falou que vem para queda, né? Então, curto prazo, linha vermelha, médio prazo, linha laranja e longo prazo, linha preta, já estão aqui cruzados para baixo. Pode até subir, mas eu já não aposto mais em compra preço ativo, tá ok? Então também não vejo o que fazer com ela, Ribamar, tá? E BVMF é o pedido aí do BIT. Maluquice danada aqui, é o tamanho do candle, voltou e tudo mais. Mas continua aí com topos e fundos descendentes, até tentando se segurar o ativo aí, né? Mas eu não vejo muita coisa para ele aqui não, tá? O que eu poderia pensar era numa venda perdendo 10,80 para testar esse fundo aqui anterior, mas o risco é grande, também não vejo uma boa possibilidade de gerenciamento de risco não. E o Carlos pediu Estácio, não sei se a gente olhou, se olhou, olha de novo, né? Estácio, assim como o Crot em tendência de baixa, perdeu um fundo muitíssimo importante, acho que vem lá de trás esse fundo aqui, foi fundo lá atrás em 2013 e, enfim, nem conseguiu subir muito aí com a subida do mercado, abaixo de 11,79 tem tudo para vir e continuar a tendência de baixa aqui, tá? O Ribamar pediu para dar uma olhada em Embraer, aliás, aqui. Podemos dar uma olhada em Embraer, gráfico maluco, gráfico de doido esse aí. André, assim, ela mudou bastante a sua característica de uns tempos para cá, né? E esse gráfico diário, EMB3, passa por um longo período de lateralização, com alguns toques intermediários e outros que eu gosto mais de olhar, que eu gosto mais de olhar, que é onde ela sai fora aqui do maior número de toques aí, é onde eu defino os meus pontos de suporte e resistência, né?
Então, enquanto a Embraer não ficar abaixo de R$ 20,32, 20,30, ou acima desse topo aqui, que é extremamente relevante, em 26,37, eu entendo que ela vai continuar lateralizando. Isso aqui começou lá em setembro do ano passado, né? Ela até conseguiu ameaçar subir, mas depois disso já não fez mais nada, só anda de lado. Então é muita paciência. Qualquer estratégia aqui está sendo comprar no fundo da consolidação e vender no topo, porque outra não tem como aplicar, né? Não tem tendência. Boa. O G Costa quer saber como é que faz para configurar o difusor, né? Aliás, deixa eu... www.youtube.com, tá? Vem aqui no YouTube e digita meu nome aqui, André Moraes. André Moraes. Opa. Aqui você vai achar meu canal, tá? Clica aqui no canal. Depois você vem aqui em vídeos, tá? E aí você tem aqui, ó. Vamos lá, estudo de domingo, estudo de domingo, estudo de domingo. Credo, só faço estudo de domingo, cadê? Alguns livros que fizeram a diferença. Ó, tá aqui, ó, o vídeo. Entenda o indicador difusor de curso, de fluxo, tá? São 40 minutos aí, já tem quase 3.000 visualizações. São 40 minutos aí que eu fico explicando exatamente esse indicador, como funciona, o que significa cada linha, né? Então é uma coisa feita com PowerPoint e tudo mais, justamente para explicar. Não adianta você fazer um indicador e simplesmente mandar todo mundo acreditar nele, né? Então a gente explica muito bem aí como funciona o indicador, tá? Então procura, aproveita e vai no canal aqui do lado, deve ter aí um inscrever-se, tá? Clica aí, se inscreve, justamente porque todas as vezes que eu mandar um novo vídeo você vai receber um aviso, tá? E fica tranquilo que eu só faço vídeo aí falando de bolsa, nunca falo de política, de religião, essas coisas, então vai estar sempre alguma coisa falando de bolsa, tá? Deixa eu ver aqui, o G Costa pediu ITSA4, vamos lá falar de TSA4. E TSA4, mesma coisa do resto dos ativos financeiros, né? Tiveram aí uma boa correção na semana passada, na sexta-feira já virou para baixo, tende aqui a buscar o fundo, dá para até imaginar uma venda no rompimento de 7,46. E o Carvalho pediu para dar uma olhada em CETIP. CETIP é a mesma condição de Cielo que a gente falou, RADL, ativo em tendência de alta por muito e muito tempo, e de repente aqui perdeu a média de 72, o difusor cruzou, e aí tá no jeito aqui para a gente vender, né? Eu propus uma venda aí no rompimento de 31,79, tá? Então se cair abaixo dessa linha preta, a gente vende stop acima de 33,39 e alvo em R$ 26,99, perfeito? Aliakin, o Cláudio pediu para a gente dar uma olhada em Energias Brasil, ENBR3. Vamos lá. É outra também que fez um novo topo, lá na faixa dos R$ 13,38. Depois de passar por uma correção, acabou rompendo as médias móveis e já está também com o difusor virado para baixo. Aqui tem uma outra coisa que é legal a gente ressaltar, que é a divergência desse topo para esse topo no preço e nesse mesmo período observar o comportamento do indicador. Então isso está trazendo para a gente uma possibilidade grande dela sentir resistência no teste topo e quando voltar para descer aqui já vem com uma característica de onda 3 e aí sim o foco maior na venda também, com ela passaria a ser interessante. Qualquer compra, na minha opinião, ela se mantém acima de 11,80 para quem tem o perfil mais de risco, com stop abaixo de R$ 10,80. A ideia é tentar testar o topo, mas com uma divergência forte e negativa. Perfeito, Aliakin. Então, muito obrigado pela participação. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco começa aí com o Celson Plasto, o Ricardo Kim. Quem que veio hoje? O Celson. E daqui a pouco ele está aí para fazer, explicar um pouco aí do comportamento do mercado na semana que se passou e projetar um pouco para essa semana. Obrigado pela presença de todos. A gente amanhã está de volta aí a partir das 9 da manhã. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Um abraço, gente.